tópico dentro do conteúdo de frações. Agora, nós vamos ver as frações equivalentes. Na aula passada, a gente já começou a dar uma ideia do que são as frações equivalentes, né? Então, hoje a aula será específica para isso, tá? A palavra equivalente, o equi quer dizer igual e o valente quer dizer valor. Então, equivalente quer dizer igual valor. Então, as frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor, tá? Então, nós já vimos na aula passada que se a gente dividir duas frações e dar o mesmo resultado, elas são iguais. Nós fizemos comparações por figuras também, né? Então, agora nós vamos tratar especificamente disso, de frações que têm valores iguais e como também nós podemos obter frações equivalentes, tá? Então, vamos iniciar fazendo o seguinte. Eu já deixei pronto alguns desenhos aqui. Então, aqui vamos observar esse como um primeiro caso. Que fração é essa? Então, veja bem. Uma figura está dividida em 4 partes e foram pegas 3, que estão pintadas em vermelho. Lembrando que o número de partes em que a fração foi dividida, em que a figura foi dividida, representa o denominador. Então, aqui o denominador é 4, tá? E o numerador representa quantas partes foram pegas. Então, 3. Então, essa fração representa 3 quartos. Agora, vamos para essa outra. Essa outra figura, ela foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Essas 8 partes representam o denominador, quantas partes foi dividida. E o de cima, quantas partes foram pegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, essa fração representa 6 oitavos. Agora, essa outra figura, ela foi dividida em 3, 6, 9, 12 partes. Então, esse é o denominador. E quantas partes foram pegas? 3, 6, 9. Então, essa figura representa, como ela está pintada ali em vermelho, representa 9 dozeavos. Vamos relembrar da nomenclatura e da leitura. 3 quartos, 6 oitavos. Aqui passou de 10, então nós vamos falar a palavra avos. Lemos o número normalmente e acrescentamos a palavra avos. 9 dozeavos, certo? Agora, o nosso assunto é frações equivalentes. O que essas frações têm de equivalente? Olha só. Vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar, até vou pegar essa régua grandona aqui. Vamos fazer assim, ó. Olha só. Fazer um pontilhado aqui. Ó. Eu tomei o cuidado para fazer retângulos que representassem o mesmo tamanho, tá? Então, vamos considerar esses 3 retângulos ali sendo exatamente do mesmo tamanho. E agora, por esse pontilhado que eu fiz, eu tô vendo que foi pega a mesma quantidade, tá? A diferença é que aqui está dividido em partes maiores, aqui em partes menores e aqui em partes menores ainda. Mas, se eu for olhar, isso em termos de quantidade, representa a mesma coisa. Então, pegando aquela historinha do chocolate, vamos imaginar que aqui tem 3 pessoas com o mesmo tipo de chocolate e a primeira pessoa resolveu dividir o chocolate dela em 4 partes iguais. A segunda resolveu dividir em 8 partes iguais. A terceira resolveu dividir em 12. Isso só faz uma diferença na maneira de dividir, mas se essa que dividiu em 4 comer 3 partes, ela vai ter comido o mesmo tanto que essa que dividiu em 8 e comeu 6 partes menores do que aquelas. E essa que dividiu em 12, mas ela teve que comer 9 pedacinhos, porque os pedaços eram menores. Então, para ela comer a mesma quantidade que as outras colegas, ela tinha que pegar mais partes também. Mas então, observa que isso representa a mesma quantidade.
Então, nós podemos dizer que essas frações, elas são iguais em relação ao seu valor, tá? Agora, veja bem, 3/4, 6/8, 9/12, como é que a gente vai saber que elas são iguais se a gente não vê a figura? Imagina que tivesse somente as frações sem as figuras para a gente comparar. Como é que nós poderíamos fazer isso? Tá? Nós temos algumas maneiras. E uma delas é a ideia de divisão, que nós já trabalhamos. Se nós dividirmos 3 por 4, e é importante até que vocês peguem a calculadora e façam aí rapidinho. 3 dividido por 4 vai dar 0,75. 6 dividido por 8 vai dar 0,75. 9 dividido por 12 vai dar 0,75. Então, para ser mais rápido e vocês também fazerem testes na calculadora em relação aos cálculos, vocês vão ver que esses três valores, essas três frações têm o mesmo valor decimal, 0,75. Então, essa já é uma maneira da gente comparar, fazendo a divisão e observando o resultado da divisão. Só que essa ideia nós já tivemos nas outras aulas, nós estamos avançando. Hoje nós vamos ver uma outra maneira de identificarmos que essas duas, três ou mais frações, que elas são iguais no valor, que elas são equivalentes. Nós podemos tanto ampliar frações e fazer com que ela represente a mesma coisa, ampliar os números, né, que representam o numerador e o denominador, sem necessariamente mudar a quantidade que aquilo representa. É esse caso aqui, olha. Observe que aqui os números foram aumentando, ó. O numerador do 3 aumentou para o 6, depois aumentou para o 9, e não pode fazer relação assim, foi aumentando de 3 em 3. Não é isso, tá? Não é dessa maneira. Aqui, ó, do 4 foi para o 8, depois foi para o 12, tá? Então, nós vamos sempre observar as frações equivalentes pela multiplicação e pela divisão. Se eu quiser ampliar os números, que nem aqui, olha, do 3 foi ampliado para o 6, foi ampliado para o 9, do 4 no denominador ampliou para o 12, e ampliou para o 8, depois ampliou para o 12. Essa ampliação é pela multiplicação. E é bem simples, veja bem. Podemos perguntar assim, se do 3 ampliou para o 6, o que foi feito? E é sempre multiplicação e divisão, tá? Não mais e menos, vezes e dividir. Para o 3 ampliar para o 6, é porque então o 3 ele foi feito vezes 2. Ó, 3 vezes 2 ampliou para o 6. E como a fração, isso aqui, olha, representa um número, que ele, como eu já tinha dito, o valor decimal é 0,75, então ele representa um número e está na forma fracionária. Na fração, o que eu faço para o numerador, eu tenho que fazer para o denominador. Então, se o numerador foi ampliado o dobro, então nesse caso foi multiplicado por 2, o denominador também tem que ser multiplicado por 2. Então, veja bem, do 3 ampliou para o 6 e do 4 ampliou para o 12. Eu vou fazer ao lado ali para ficar mais fácil de vocês observarem. Então, veja bem, se eu multiplicar numerador e denominador por um mesmo número, se eu multiplicar por um mesmo número, ó, o 2 em cima e o 2 embaixo, eu amplio esses números, mas eu mantenho o valor da fração. Que nesse caso aqui, olha, se vocês fizerem aí o teste na calculadora, como eu comentei, vocês verão que vale 0,75. Então, se eu multiplicar por 2, olha, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 2, 8. Olha aqui, ó, muda para os 6/8, tá? Ao invés disso, se eu vou pegar o mesmo 3/4 ali, ó. É fraco já esse pincel. Se eu pegar 3/4, agora eu quero ampliar para 9. Eu posso pegar essa primeira e multiplicar ela por 3, olha. Só que cuide para fazer a multiplicação pelo mesmo número, o numerador e o denominador, tá? 3 vezes 3, 9.
4 vezes 3, 12. Olha, então se eu triplicar o valor do numerador e do denominador, eu chego nessa representação. Então eu vou ampliando sem alterar o valor. Imagina uma ampliação de foto. Então a gente pode ter uma foto pequenininha, mas se eu quiser eu posso pedir para revelar aquela foto maior, ou maior ainda, sem que eu pareça deformada naquela foto. Se eu não fizer uma ampliação por igual, fica deformado. Se eu aumentar só na horizontal, né, fica esquisito. Se eu aumentar só na vertical também, então eu tenho que fazer uma ampliação por igual. Então aqui se eu quero ampliar, eu tenho que ampliar da mesma forma. Então se eu multipliquei por 2 o numerador, eu multiplico por 2 o denominador, para não deformar, ou seja, para não, nesse caso, para não alterar o valor, tá? Para que sejam equivalentes. Então, veja bem, se eu multiplicar por 2, eu aumento para 6 oitavos. Se eu multiplicar por 3, eu venho para 9 dozeavos, tá? Dessa daqui para essa, ó, foi ampliado, mas não foi ampliado uma quantidade de vezes exata, tá? Do 6 para o 9, foi ampliado 1,5 vezes. Então, se eu multiplicar por 1,5, eu chego, tá? Mas a gente normalmente trabalha com os valores exatos. Então, por isso que nessa daqui, olha, eu mostrei aqui embaixo, então, que eu posso pegar a primeira e multiplicar por 3, tá? E assim como eu poderia ter outras frações equivalentes com números maiores que esses aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar essa segunda aqui, olha, se eu quiser ampliar mais ainda, eu posso multiplicar isso aqui por 7, vamos supor. Ó, eu vou ter 42 sobre 56. 42, 56 avos. Aí aqui eu já teria que pegar esse objeto, né, dividir em 56 partes, então iria ficar muito pequenininho, daí já não é prático fazer isso. E para pegar a mesma quantidade que os meus colegas, eu teria que pegar 42, porque as partezinhas são muito pequenas. Agora, vamos fazer essa divisão, né? Se vocês estiverem com a calculadora aí, para ir mais rápido e me acompanhar, pode fazer. 42 dividido por 56. O 56 não cabe no 42, então cabe 0 vezes. Então, 0, aí eu coloco um 0 para poder fazer a primeira casa após a vírgula. Aqui vai dar 420 por 56, aqui vai dar 7. 7 vezes 6, 42, vão 4, 35, 39. Com 4 que subiu, tá? Então, aqui vai dar, ó, vou fazer o cálculo de subtração aqui. Então, aqui vai dar 8. Aqui vou ter que emprestar novamente. Aqui vai dar 2. E para eu fazer a segunda casa decimal, eu vou acrescentar mais um 0. E aqui vai dar 5. Ó, 5 vezes 6 aqui. Pode fazer a multiplicação de ladinho aqui, tá? 56 vezes o 5. Eu já vou fazer por aqui mesmo. 5 vezes 6, 30. 25 com 3 que subiu dá 28. Ó, zerou aqui, terminou a conta. Observa que eu tinha falado, né, que todos esses daqui dava 0,75. Se eu ampliar igualmente, não importa o tanto que eu amplie. Se eu ampliar igualmente o numerador e o denominador, eu vou manter o valor da fração. Elas vão ser equivalentes. Então, se eu quiser ampliar, eu multiplico. Eu poderia multiplicar, por exemplo, fazer essa daqui 10 vezes maior, ficaria 90 sobre 120. Só que quando os números são muito grandes, né, principalmente se a gente quiser representar uma situação prática, acaba ficando mais complicado, porque aqui eu tenho muitas partes e vou pegar também muitas partes, né? Quanto mais eu divido o todo, menorzinha vão ficando essas partes. É igual eu pegar R$1 e querer dividir em 100 moedinhas de 1 centavo, né? A gente nem quase vê mais moedinha de 1 centavo, né? Teria que ter 100 moedinhas. Imagina 100 moedas no bolso, sendo que eu posso carregar uma só, né? Para valer a mesma coisa. Então, e isso, na matemática, a gente trabalha com a ideia de simplificação. A gente procurar deixar o mais simples possível, já que representa a mesma coisa, tá? Então, aqui nós temos frações equivalentes pela ampliação. Então, é multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor. Agora, aqui, nós vamos ver um segundo caso. Vamos ver aqui, ó. Primeiramente, vamos ver que fração representa essa figura. Quantas partes foram divididas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o meu denominador é 6.
Quantas partes eu peguei? 3. Então, eu peguei 3/6. Aqui, e essa figura? Em quantas partes está dividida? Em 4. Quantas eu peguei? 2. E aqui? Em quantas está dividida? 2. Quantas eu peguei? 1. Esse exemplo, ele está bem mais simples da gente perceber que as frações são equivalentes. Observaram por quê? Olha só a figura, ó. Vamos imaginar a régua aqui, né, ó. Tá, pegou metade, né? Agora vamos olhar a fração. De 6 partes foram pegas 3, pegou a metade. De 4 partes foram pegas 2, metade também. De 2 partes foram pegas 1, metade também. E lembra quanto que dá quando a gente divide frações que representam a metade? 0,5, certo? Então, se vocês podem pegar a calculadora, dividam 3 dividido por 6, vai dar esse valor. 2 dividido por 4 vai dar esse. 1 dividido por 4 vai dar esse. Agora, vamos observar a partir daqui. Tá vendo que de 3/6 reduziu para 2/4? Mas não a quantidade em si. Os números que representam essa fração. Ó. Aqui era 3, agora é 2. Aqui era 6, agora é 4. Mas a gente viu que todas elas pegou a metade de uma figura, de um objeto do mesmo tamanho. Por que isso? Porque aqui eu tenho muitas partezinhas menores, então eu tenho que pegar mais para pegar metade. Aqui as partes já ficaram maiores, então o número de partes menor para eu conseguir pegar metade. Aqui eu só dividi em 2, então as partes ficaram grandes, eu precisei pegar uma parte só. Agora, o nosso interesse é saber como que eu reduzo, sem a necessidade de estar utilizando desenhos assim. A matemática trabalha com cálculos, né, ideias abstratas. Então, como que eu faço isso por meio de cálculos, né? E não necessariamente precisar desenhar, né? Então, como é que eu faço essa redução? Lembra que eu falei que é cálculo de multiplicação e divisão. Então, se eu quero ampliar, eu multiplico. Se eu quero reduzir, eu divido. Então, aqui eu vou fazer pela ideia da divisão, tá? Eu vou fazer agora dessa para essa daqui, tá? Que vai ficar mais simples de vocês observarem primeiro. Do 3, reduziu para o 1. Como que com operações de multiplicação ou divisão, que nesse caso tem que ser divisão, como que eu reduzo do 3 para o 1? É dividindo por 3, ó. 3 dividido por 3 dá 1. Então, ó, reduziu para o 1. E o que eu faço para o numerador, eu tenho que fazer para o denominador. Então, aqui eu vou dividir por 3 também. 6 dividido por 3, olha, deu 2. Agora eu vou fazer então aqui em cima para ficar mais prático de vocês observarem. Ó, 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Olha só, cheguei nesse mesmo valor, tá? Dessa daqui para essa, ela dá certo também, mas não com valores exatos. Do 3, eu reduzi para o 2. Olha, 3, eu preciso dividir por qual número para que dê o resultado 2. Vamos dividir aqui, fazer o cálculo por 1,5, tá? Fazer o cálculo por 1,5, nós estamos entrando já num campo de cálculo com decimal que a gente vai estudar mais para frente. Mas aqui, se eu tiver que dividir por número com vírgula, eu tenho que ter o mesmo tanto de casas decimais. O 3 é a mesma coisa que 3,0. Então, aí se eu igualei as casas decimais, eu posso aqui tirar a vírgula, 30 dividido por 15 dá 2. Quer dizer, isso me mostra que aqui eu teria que dividir o 3/6 por 1,5 para obter essa fração. Então, quando nós queremos reduzir, nós dividimos e eu vou obter uma fração que ela vai ter o mesmo valor, tá? Agora, ó, dessa para essa aqui, ó, por quanto que eu deveria dividir?
Ó, do 2 reduziu para o 1. Então, quer dizer que foi feito 2 dividido por 2, que dá 1. Se eu dividir por 2, aqui eu também vou fazer. 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, olha, eu obtenho frações equivalentes. Então, se eu quiser ampliar, eu multiplico. Se eu quiser reduzir, eu divido. Agora, vamos fazer aqui um tipo de exercício. Imagina que eu tenho assim, eu quero descobrir um número que está faltando. Vamos supor que eu tenha 3/8, aí eu não sei qual é o número que está no numerador da segunda fração, mas eu sei que o denominador é 24. Então, como é que eu faço para descobrir esse número aqui? Em matemática, a gente, ao invés de usar quadradinhos, depois que vocês estiverem mais avançados nos estudos, vocês vão ver que a matemática tem uma mania de usar o x, né? Que daí fala assim, qual é o x da questão? Então, assim, aqui eu tenho uma fração que está dizendo para mim que é igual. A matemática fala também por meio da simbologia. Essa fração é igual a essa outra fração. Só que nessa fração tem um número aqui que não está me mostrando qual é. E é justamente está pedindo para eu descobrir qual é. Se está dizendo que elas são iguais, é porque elas são equivalentes. Se ampliou é pela multiplicação. Então, já pode pôr o xizinho aqui nos dois, ó. E daí, agora, eu tenho que saber qual é o número que foi utilizado para essa ampliação. E lembrando que o número daqui tem que ser o mesmo daqui. Aqui, pelo denominador, dá para saber. 8 vezes quanto que dá 24? Lembra da tabuada do 8? 8 vezes 3 é 24. Então, quer dizer que esse 8 foi multiplicado por 3 para dar 24. Então, esse 3 também terá que ser multiplicado por 3. Então, a gente descobre que esse x aqui, ó, esse x aqui tem que ser o 9. Ó, o x da questão aqui, né? Então, aquele espaço que estava sem número ali, era o espaço do número 9. Agora, vamos ver o caso da redução. Aqui vai estar faltando um número, tá? Mas eu sei que aqui é o 16. E essa outra fração, eu sei que aqui eu tenho um 4, tá? E na outra fração, eu não tenho denominador, mas nessa eu sei que eu tenho um 3. Então, veja bem, vamos ver o que a matemática está conversando com a gente ali. Aqui tem uma fração, tem um número faltando, que está sendo representado pela letra A, né? Poderia ser um quadradinho, um espaço em branco ali, mas pus a letra A. Está dizendo que essa fração, ela é igual a essa outra fração. Se elas são iguais, então elas têm o mesmo valor. Então elas têm que ser equivalentes. Quer dizer, então, que essa daqui foi reduzida de uma maneira que fez com que ela não perdesse o valor. Então, se reduziu é porque foi dividido. Então, eu pego aquela parte que está pronta. Ó, o numerador está pronto. Então, dá para eu saber, ó, 16 dividido por quanto que dá 4? Lembra da tabuada do 4? 4 vezes quanto que é 16? É o próprio 4. Então, aqui se eu fizer 16 dividido por 4, vai dar 4. Então, quer dizer que aqui também é um número que foi dividido por 4. Ixi, mas e agora? Como é que eu vou saber? Multiplicação e divisão são operações inversas. Então, ó, se 16 dividido por 4 dá 4, é porque eu posso fazer daqui para lá, ó, 4 vezes 4, 16. Ó, 4 vezes 4, 16. Se eu fizer ao contrário, eu tenho que fazer vezes. Então, aqui eu vou fazer ao contrário, ó. Fazer vezes aqui. 3 vezes 4, então quer dizer que esse A ali tem que ser o número 12. Então, ela vai ficar assim, ó. 16 dozeavos é igual a 4 terços. Ó, se eu dividir aqui por 4 e aqui também, ó, 16 por 4 dá 4 e 12 por 4 dá 3, tá? Então, nós temos frações equivalentes.
E vocês podem dividir, 16 dividido por 12 vai dar um valor, tá? 1, alguma coisa. 4 dividido por 3 vai dar esse mesmo valor, esse mesmo 1, alguma coisa. Vocês podem fazer esse teste na calculadora, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Demos mais uma avançada no conhecimento sobre fração, falando então das frações equivalentes, tá? Até a próxima aula, um abraço para todos vocês.